Buenas gauchada, tudo flor especial. Eu sou Lucas Negra, estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. E desta feita, eu quero trazer a história do casamento mais famoso da música gaúcha. Isso mesmo, vamos falar a respeito do casamento da Doralice, ou seria da Doralícia? Então, enquanto eu preparo meu mate, eu peço que tu dê uma conferida se já está inscrito aqui no youtube.com/Linha Campeira. E aproveita e ative aquele sincero que é o da égua madrinha das notificações, que sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal. O nome correto da música então é O Casamento da Doralícia. Isso mesmo, tia. Então é um bugio que tem a composição dos irmãos Bertucci, Adelar Bertucci e Oneide Bertucci. Foi lançada e gravada pela primeira vez no ano de 1956 no LP Coração Gaúcho Volume 2. E ela é a quinta faixa do lado A daquele disco. É considerado o primeiro bugio a ser gravado na história da música gaúcha. E na contracapa desse disco, todas as músicas têm um breve resumo, contando um pouco da história ou dando algum detalhe técnico. E olha só que coisa interessante que diz a respeito do casamento da Doralícia. Vou ler como está no disco. O casamento da Doralícia, bugio, conto gauchesco de Oneide Bertucci e música também colhida do folclore. Bugio é um samba ritmado, caracterizado pelo jogo de fole do gaiteiro. O passo da dança é de acordo com o movimento do fole. E este conto que está citado ali, que é a história do casamento da Doralice, aconteceu de fato e é uma história que era contada pelos familiares do Oneide Bertucci e aconteceu justamente lá em São Jorge da Mulada, que é a terra natal dos Bertucci, que fica ali no interior. Hoje aquela região pertence ao município de Criúva. Então diz que essa história aconteceu num casamento de pessoas famosas e aí aconteceu uma baita de uma passada. E isso é o que está registrado no início da música original, que foi gravada lá em 1956, onde o Oneide conta a história e o Adelar faz alguns comentários. Então, como às vezes é difícil a gente prestar atenção e ouvir todos os detalhes que fala, eu fiz o seguinte, eu ouvi com muito cuidado e vou transcrever esta música aí. Então, eu vou rodar o áudio original e aí vou colocar as legendas. E aí tu pode ler bem direitinho que o caso do casamento da Doralícia é louco de bueno. Mas então, te lembra quando casou a Doralícia? Não, mas é certo poder fazer uma barbaridade. A Doralícia era aquela moça gorda que morava no Rincão da Mulada, 88 quilos. Bom peso. E no dia do casamento foi fazer uma gauchada e fez o maior fiasco do mundo. Casou com o Zé Taquara, um corredorzinho de carreira. 44 quilos. Neto do velho Aparício, isto. Que quis fazer uma arrojada pra tapar o fiasco da Doralice, ele levou a rodada mais feia desse mundo. Quando o vivente levantou, tinha passado as duas esporas pra um pé só. Olha, puxa, senhor. Agora o fandango deu o maior do mundo. O gaiteiro de vez em quando de um bugio passava por um contrapasso e não faltava um cantador pra lhe ajudar. Mas que baita causa, né, tia? E logo em seguida, então, que termina o caos, que termina falando que começou o fandango, então as gaitas começam a tocar esse bugio e os outros instrumentos também entram juntos e aí depois vem mais um trecho, que conforme está indicado na contracapa, foi recolhido o folclore e o trecho é justamente esse aqui, ó. Vou-me embora desta terra, vou morar noutra morada. Quem quiser que eu vá e volte, mande barrer as estradas, tirando as pedras miúdas e o sereno da madrugada. E então, o casamento da Doralícia é justamente isso. É aquele caso que conto no começo ali, onde a noiva resolveu fazer uma gauchada ali, se deu mal e o noivo quis corrigir e ficou pior ainda. Mas logo em seguida eles se redimiram porque o baile estava aguando uma barbaridade. Então, esse é o casamento com o fandango e com aquele verso no final. Os Bertucci gravaram essa música só mais uma outra vez, que foi num outro disco chamado Coração Gaúcho e depois aparece numa versão remasterizada que foi lançada em 2017, num CD já, né, chamado Memorial.
Então essas são as 3 vezes só em 3 trabalhos dos Bertucci que aparece esta música, O Casamento da Doralice. Depois, no ano de 1982, o Albino Manique fez uma outra versão, gravou uma versão instrumental, aí com mais arranjos, mais recursos, mais instrumentos, e aí ele lançou no disco chamado Dançando com Albino Manique. E aí lá nesse disco o nome da música é O Casamento da Doralice. E eu acho que foi aí que começou a confusão. Mas eu aposto, tia, que agora tu deve estar se perguntando, tá, mas será que o Lucas não vai falar da outra parte que todo mundo conhece, que canta junto do Eu vou dançar fandango de galpão? Então, tia, essa parte que fala que o fandango só fica animado quando sai a Doralice, isso aconteceu anos depois. Essa parte só foi incorporada na música 40 anos mais tarde, para ser mais exato, no ano de 1995, pelo grupo Minuano, que aí gravou nesse CD chamado Fandango na Fronteira, gravou um disco, né? Era disco e CD em 95, e aí um compositor chamado Adenir Seifert, ele pegou a música original dos Bertucci, também acredito que teve uma forte influência daquela versão do Albino Manique, e aí colocou mais uns versos, tanto que se tu olhar nos créditos da música vai estar lá Adelar Bertucci, Oneide Bertucci e a adaptação, aí sim, Adenir Seifert. E essa versão do Casamento da Doralice do grupo Minuano foi que deu uma nova vida à música, né? Tanto que diversos outros artistas regravaram e acabaram optando por essa nova versão, onde tem mais algumas estrofes. E é importante a gente deixar bem claro, que o fandango da Doralice, isso não existe, nunca existiu, nunca foi criada uma música com esse nome, Fandango da Doralice. O correto é o Casamento da Doralice, que é aquele caso que o Neide e o Adelar contam ali, e depois o fandango é o baile que acontece logo em seguida depois do casamento. Então, se te agradou saber mais a respeito dessa música, se tu conhecia esse caos ou não, eu vou pedir que tu faça o seguinte: se tu não sabia a respeito do Casamento da Doralice, tu comenta aqui nos comentários desse vídeo aqui com um emojizinho de noiva, tá? Pra gente saber bem certinho quem assistiu o vídeo até aqui. E se te agradou, já sabe o que fazer, né, tia? Clica no botão gostei, compartilha no teu Facebook, envia no WhatsApp pra toda a gauchada e ajuda a Campeira a esparramar ainda mais essa nossa rica cultura e essas nossas ricas histórias mundo afora. No mais, então, te deixo um abraço do tamanho desse universo gaúcho e até o próximo Linha Campeira! Um beijinho no final do vídeo, sem mate. Eu vou...